Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos felizes por estar com os irmãos, conhecendo um pouco mais da família congregacional, conhecendo um pouco mais esse trabalho esse que nós conhecemos apenas de acompanhar pelas redes sociais, de ouvir falar dele, e ficamos felizes em ter vindo aqui. Estamos aqui desde ontem. Podemos ter participado daquele momento importante de ouvir ali a partilha da palavra do Senhor, a exposição das Sagradas Escrituras, e hoje nós iremos assim continuar meditando na palavra do Senhor, nessa temática sobre a segunda vinda do nosso Senhor Jesus. Quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade de estar com vocês, também a confiança do presbítero Jerônimo em ter me convidado. Muito feliz pelo convite, me sinto honrado, e também pela maneira que os irmãos têm assim nos recebido, né? Tem sido muito agradável esses dias com vocês. Temos tido bastante momentos agradáveis na presença do Senhor com os irmãos. Amados irmãos, eu queria convidá-los a abrir a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 24. Enquanto os irmãos estão procurando Mateus 24, eu quero trazer também um abraço da IEC Satélite, ali na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, igreja esta a qual estamos tendo a alegria, o privilégio dado por Deus de estar à frente. Há um pouco mais de 6 meses estamos ali. Trazemos um abraço desses irmãos ali de Natal a esta amada igreja. Vim acompanhado com a minha esposa, como foi dito pelo presbítero Geraldo, a Natália, o Nicolas, o meu filho, e a Ana Lívia. Estamos todos aqui com os irmãos para cultuar. Mateus capítulo 24, nós iremos ler do versículo 1 até o versículo 14, em seguida, sentado mesmo, irmãos. Os irmãos já ficaram em algumas ocasiões em pé, fique sentado mesmo, abram suas Bíblias, vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim, do versículo 1 até o versículo 14: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. Quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo, ele, porém, lhes disse: Não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os seus discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão essas coisas, e que sinais haverá da tua vinda e da consumação do século? Ele disse, ou melhor, ele respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assustei, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulado e vos matarão, sereis odiado de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que permanecer até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Amém. Como sua fronte, vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nós, mais uma vez, nos unimos ao irmão que já orou, apresentando minha vida, e mais uma vez eu peço, Senhor, pela Tua graça, que o Teu Santo Espírito nos guie, que o Teu Santo Espírito use meus lábios, guie meus lábios, não sejam as minhas palavras, mas as Tuas palavras. Que Teu Santo Espírito traga à memória tudo aquilo, Senhor, que Tu já falaste por meio do estudo desse texto. Que eu seja fiel à Tua palavra, Senhor, e que tão somente a Tua palavra seja dita nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Como foi dito pelo pastor Helder, é desafiador falar sobre a segunda vinda do Senhor Jesus. Não é fácil. É um assunto muito discutido na igreja. Nós temos aqueles que professam crer na segunda vinda do Senhor Jesus. Nós temos
aqueles que não acreditam que o Senhor Jesus virá. Nós temos aqueles que ficam marcando datas, dias em que o Senhor Jesus virá. E nós temos aqueles que eu digo que é o que está bem à beira do precipício, aqueles que falam que creem que Jesus está voltando, mas vivem como se isso não fosse uma verdade. E olhando para essas possibilidades, essas questões que há entre o povo de Deus no mundo sobre a segunda vinda de Cristo, nós não podemos de maneira alguma esquecer que há na Bíblia um forte apelo para o fato de que a segunda vinda ela é certa porque ela é uma promessa. O Senhor Jesus, ele prometeu, o Senhor Jesus em diversas ocasiões no Evangelho, ou melhor, nos Evangelhos, ele usa parábolas, ele usa expressões, usa todos os recursos pedagógicos possíveis para falar, ilustrar a respeito desse retorno dele. E muitas das vezes, irmãos, nós vivemos tão envolvidos com esse mundo e esquecemos dessa promessa. Às vezes estamos lembrando muito de outras promessas que talvez foram feitas a nós, que nunca vai se cumprir porque não foram promessas vindo da parte de Deus, e oramos por elas, e desejamos elas, ficamos frustrados quando elas não acontecem em nossas vidas, e esquecemos de uma promessa importantíssima para nós, que é a promessa do retorno do Senhor Jesus. O retorno do Senhor Jesus deve ser uma convicção de nossa alma, e não só uma convicção de nossa alma, mas um desejo também da mesma. Nós precisamos desejar o retorno do Senhor Jesus. Às vezes temos desejo por tantas coisas, às vezes almejamos alguns acontecimentos em nossas vidas, nossa família, em nossa cidade, nosso estado, em nosso país, mas esquecemos de desejar o retorno do Senhor Jesus. Em nossas orações, elas estão carregadas de tantos pedidos que são importantes, mas talvez faça um bom tempo que você não tenha orado e dito: Senhor, venha logo. Eu estava conversando com alguns irmãos e dizendo a eles: ultimamente eu nunca desejei tanto o retorno do Senhor Jesus como estou desejando agora, porque os dias, se eram maus, está ficando ainda pior. Então a melhor coisa é a esperança de que Cristo virá, e sabendo que Cristo vem, tudo isso vai ser resolvido, todos os pingos nos is serão postos, e nós entenderemos tudo sobre nossas vidas. Então, olhando para a nossa vida, olhando para esse texto, eu quero que nessa noite eu e você comece a alimentar em nosso coração o fato de que Jesus Cristo virá, porque Ele prometeu. Essa é uma promessa em que nós encontramos nas Sagradas Escrituras, e nossa vida ela deve gerar em torno dessa expectativa que Jesus Cristo virá. E quando nós falamos que o Senhor Jesus virá, há uma outra questão que nós não podemos esquecer, é que isso acontecerá a qualquer momento. Nós não estamos falando de um evento e dizendo: fiquem tranquilos, isso vai acontecer daqui a 2 séculos, a 10 anos, a 20 anos, a 3 anos. Estamos falando de algo que pode acontecer neste exato momento. A promessa também ela é nos dada com certa urgência, de que a qualquer momento o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja. E olhando para esse texto, nós aprendemos algumas verdades. E a verdade que nós aprendemos é que nós já temos todos os elementos, todos os sinais possíveis, reais, concretos, para entendermos que o Senhor Jesus está às portas. Nós não temos mais que esperar alguma coisa estranha, alguma coisa sobrenatural, alguma coisa que choque a humanidade para que possamos dizer: agora o Senhor Jesus vem. É interessante porque nós temos um público de crentes em nossas igrejas que consome muito vídeos ou mensagens na internet, e muitas vezes qualquer acontecimento aparece um pregador dizendo: olha, isso que aconteceu está escrito no texto, Jesus está vindo. Aí os irmãos mandam um vídeo para nós, não sei se isso acontece os demais pastores, mas comigo já aconteceu muito. Mandam um vídeo para nós de que a lua ficou vermelha, agora vem Jesus. Manda para nós de que o mar ficou uma cor diferente, olha, Jesus vem. Manda para nós, olha, houve um terremoto em tal país, olha, agora vem, olha, houve. Nós percebemos que na igreja parece aquela expectativa de que tem que acontecer alguma coisa ainda, para que a gente possa dizer: pronto, agora vem mesmo,
agora é o último pingo. Agora o Senhor Jesus está bem nas portas mesmo, está batendo, está quase a porta abrindo ele para vir buscar a sua igreja. Nós olhamos para esse texto, precisamos entender que não precisamos mais esperar nada, porque já estamos nos últimos dias. Nós precisamos entender que os últimos dias ele é inaugurado quando o Senhor Jesus é elevado às alturas. Então, desde que Jesus subiu aos céus, já estamos vivendo nos últimos dias. E desde que ele subiu aos céus, os sinais que antecederiam o seu retorno têm sido assim evidenciados para nossas vidas. Então já há séculos o Senhor Jesus tem evidenciado na história de que ele está voltando. E isso mostra para nós ainda muito mais a urgência de nós crermos nessa promessa e esperarmos, porque se há séculos ele está dando sinais de que está voltando, então a qualquer momento ele vem. E não esqueçamos aquilo que o reverendo Augusto falou ontem, que um dia, que é o texto bíblico que fala na verdade, né? Que um dia para o Senhor é como 1000 anos como um dia. Deus ele é temporal, ele não mede o tempo da mesma forma que nós, então ele não está atrasado, porque ele já determinou o dia. Então se determinou o dia, ele não vai atrasar nunca, só apenas nossa expectativa que está demorando. Mas olhar para esse texto, percebemos que o Senhor Jesus ele já tem evidenciado na história todos os sinais de que ele está às portas. Então precisamos, nessa noite, urgentemente ter duas posturas. Primeira, nos agarrarmos a essa promessa, esperarmos ela, saber que o Senhor Jesus virá. Segunda, que falarei um pouco mais amanhã, estarmos prontos para esse dia glorioso e terrível para o mundo. E dentro disso eu quero chamar a sua atenção desse texto e dentro dessa verdade que acabamos de dizer, que nós não precisamos esperar mais novos sinais para começarmos a crer que Cristo está voltando. Eu quero chamar a sua atenção para três questões, três questões, melhor dizendo, desse texto que nos levará a entender um pouco melhor o que eu estou querendo dizer. E a primeira dela é que o Senhor Jesus está dizendo no texto, do versículo 1 ao versículo 3, que o sinal que vai inaugurar a série de sinais do seu retorno é justamente o cerco sobre Jerusalém e a destruição do templo. E eu quero dizer a você que isso não vai acontecer, isso já aconteceu no ano 70 do primeiro século. Olharmos para esse texto, nós precisamos entender isto. O Senhor Jesus está dizendo o seguinte: o princípio, o início do fim, é quando Israel, melhor dizendo, Jerusalém for cercada pelos romanos, e eles invadirem, destruírem tudo, derrubarem tudo. Isso é o início, isso é a inauguração dos sinais que antecedem o meu retorno. Fiquem atentos. E Cristo está dizendo isso, o Senhor Jesus, aqui para os seus discípulos. E há em alguns momentos que ele diz que muitos desses sinais acontecerão entre vocês, vocês verão, vocês participarão disso aqui. Isso fica claro, e eu quero chamar a sua atenção para duas questões importantes, quando eu falo que o cerco sobre Jerusalém, a destruição do templo, é o início desses sinais do retorno do Senhor Jesus. Há duas questões importantes que eu quero chamar a sua atenção, e preste atenção. O primeiro é que o templo de Jerusalém, na época do Senhor Jesus, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e isso chamava a atenção dos discípulos. Por isso que no capítulo 24, versículo 1, o texto diz: tendo Jesus saído do templo, se retirando dele, quando se aproximavam seus discípulos, eles começaram a mostrar a Jesus, versículo 1 diz, mostrar a construção do templo, e dizer: que templo lindo, que coisa bela. Sabemos que o primeiro templo construído foi pelo rei Salomão. Esse templo foi destruído quando os babilônicos invadiram Jerusalém. Quando acabou o cativeiro babilônico, que o povo judeu regressou para Jerusalém, eles começaram a reconstruir o templo,
E esse templo não era um templo que chamava atenção, isso até que meio que frustrou a expectativa dos judeus. Por isso que o livro de Malaquias vai tratar um pouco sobre isso. O povo estava desanimado, porque havia uma promessa que a glória do segundo templo seria maior que o primeiro, mas o segundo templo não era maior que o primeiro, na verdade era menor. Era o templo chamado de Zorobabel, na época desse homem que liderou o povo de Deus ali. Era um templo pequeno, um templo humilde, um templo que não chamava atenção. Mas na época aqui dos romanos, teve um Herodes chamado Grande, um homem terrível, um homem mau, um homem que tinha um complexo de que em algum momento alguém queria dar um golpe de estado nele, e ele chegou a matar sua esposa, a matar seus filhos, matar pessoas ao seu derredor, com medo que as pessoas roubassem dele ali o direito de governar a Judéia. Foi o mesmo Herodes que tentou e mandou matar as crianças na época do nascimento do Senhor Jesus. Ele não era bem visto, não era amado pelos judeus, mas esse homem teve a estratégia e percebeu que o templo era algo muito importante para os judeus, e a maneira de atrair a atenção desses judeus era reformando esse templo. E aí ele começa a fazer uma série de construção, e não só reformula o templo, mas ele faz uma série de construções de prédios, de muros, para que pudesse ser uma espécie de complexo em torno daquele templo. Por isso que os discípulos falaram: olha para as construções. E esse templo era um templo belíssimo, grande, chamava atenção, chegou a ser considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Templo esse que suas colunas eram de mármore branco polido, que chamava atenção. Seu teto era coberto com folhas de ouro. Algumas pedras preciosas eram postas na frente com partes de ouro. Conta-se a história de que em algum momento do dia, quando a luz do sol batia na frente daquele templo, as pessoas não conseguiam olhar para ele, porque ele emitia uma luz radiante que fazia as pessoas não conseguirem enxergar aquele templo. Conta-se a história que quando o sol batia no teto daquele templo, ele clareava, lançava no horizonte uma luz, um clarão, que as pessoas de longe olhavam, percebiam e diziam: ali é Jerusalém, ali é Judá, ali é onde é o templo dos judeus. Isso chamava a atenção de todos, isso chamava a atenção dos judeus. Por isso que os discípulos, quando olham para o templo, ficam encantados com o templo, dizem: olha assim, olha que coisa linda. Mas a resposta do Senhor Jesus, aqui no versículo 3, e que aqui vem a segunda questão, é que não ficaria aqui pedra sobre pedra que não fosse derribado. No versículo 3, o texto diz que os discípulos, quando estavam no Monte da Oliveira com o Senhor Jesus, se aproxima dele, no versículo 2, quando ele diz: em verdade vos digo que não ficarão aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. É o que nós observamos no texto. Cristo diz: olha, isso será destruído, isso aqui vai ficar por terra, isso aqui que é bonito, que é belo, que chama a atenção de vocês, isso aqui não vai ser nada. E o Senhor Jesus está se referindo ao ano 70. É bom lembrar que quando Cristo falou isso, Jesus falou aos discípulos, o templo, a reforma ainda não havia sido concluída. Ela só foi concluída no ano 64. E 6 anos depois é quando o Império Romano, já com uma certa impaciência com os judeus, por uma série de revolta, uma série de rebelião contra o Império Romano, decide cercar aquela cidade e destruir a todos. E no ano 70, Jerusalém foi cercada pelo tão chamado, conhecido general Tito, que depois tornou-se também imperador de Roma. Mas há algumas coisas interessantes aqui que eu quero chamar a sua atenção, irmãos. É que Jerusalém, ela era uma cidade que ficava sobre uma espécie de cadeia de montanhas. E essas cadeias meio que protegia Jerusalém como se fosse um anfiteatro. E no meio ficava Jerusalém. Então era uma cidade difícil de ser conquistada, difícil de ser invadida. Então a estratégia do imperador, ou no momento aqui, o general Tito, era fazer um cerco na cidade. Fazer cerco era o seguinte: não entra alimento, ninguém entra, ninguém sai. Vai ter uma hora que vai acabar comida para esse povo, e esse povo vai se entregar para nós. E esse cerco durou cerca de 6 meses. Imagina só, alguém fechar essa cidade por 6 meses e não entra comida, ninguém consegue produzir nada. Que coisa terrível vai se tornar isso.
Consequentemente, isso trouxe para a cidade uma grande fome. O texto do versículo 1 ao versículo 2, preste atenção, irmãos, ele tem que ser lido em paralelo com os versículos 15 ao versículo 22. No versículo 1 e 2, o Senhor Jesus Cristo diz que vai ser destruído. E no versículo 15 ao versículo 22, o Senhor Jesus fala como isso vai acontecer. E ele dá algumas orientações. Ele fala que vai ser um dia de grande tormento, quando o povo ali em Jerusalém for cercado. E aí é interessante que no capítulo 21 de Lucas, do versículo 20 ao versículo 24, que é um texto sinótico desse texto, é uma narrativa de Lucas desse acontecimento, ou aliás, melhor, dessa promessa. Lucas diz que o Senhor Jesus, ele se refere a Jerusalém. Ele fala, quando Jerusalém for sitiada pelo exército. Então ele está falando que um dos primeiros sinais que vai inaugurar a vinda do Senhor Jesus era ela ser cercada. E observa aqui, eu quero que você leia comigo o versículo 15, do versículo 15 até o versículo 22 do capítulo 24 de Mateus. Olha o que o texto diz: quando, pois, virdes abomináveis da desolação que falou o profeta Daniel no santo lugar, então os que estiveram na Judéia fujam para os montes. O Senhor Jesus aqui dá orientações. Quando Israel for sitiada, vocês não venham para a Judéia, não venham para Jerusalém, corram, saiam daqui, porque vai ser o juízo de Deus. Ele diz aqui, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobeirado, não desça tirar nada na casa, mas vá embora. Quem estiver no campo, não volte para casa para buscar capa. E ele começa a dizer, nesse dia será tão terrível que ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Imagina dias e mais dias de fome para uma mulher grávida que amamenta. Há historiadores como o próprio Joséfo, ele diz que nesse cerco foi tão terrível que os romanos, quando entraram em Jerusalém, nem tiveram muito serviço, nem muito trabalho, porque as pessoas estavam esfomeadas, fracas, não conseguiam levantar braço, casas e mais casas cheias de famílias mortas. E os que estavam vivos estavam cozinhando os seus filhos para se alimentar. Por isso que fala do grande e terrível dia do Senhor. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Porque por esse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Aí ele diz, não tivesse o Senhor Deus abreviado aqueles dias, esses dias desse cerco, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Foi uma situação difícil, terrível ali para Jerusalém. Flávio Joséfo diz que cerca de 97 mil judeus foram levados pelos romanos como escravos, e mais de 1 milhão morreram, e muitos deles de fome. Você não acha que isso é uma grande tribulação para essa cidade, para esse povo? E quando olhamos para esse texto, é uma coisa que a gente precisa aprender, meus irmãos. Quando os crentes, eles soubessem e vivenciassem isso, vissem isso no ano 70 do primeiro século, eles deviam lembrar, Jesus Cristo está voltando. Olha o que está acontecendo com Jerusalém. Mas há uma outra coisa importante, é que esse acontecimento aqui em Jerusalém, ele é como se fosse uma figura, uma ponta daquilo que será no grande, glorioso, terrível dia que o Senhor Jesus Cristo virá para vir buscar a sua igreja, consumar todas as coisas, condenar Satanás e todos aqueles que não creem em Cristo Jesus. Se nós aprofundarmos um pouco o que aconteceu em Jerusalém, e você pensar que isso é apenas uma pontinha do que vai ser naquele grande e terrível dia, meu irmão, a única expressão que sai de nossas bocas é: Senhor, tenha de misericórdia de minha vida. Então, meus irmãos, eu quero que nós pensemos essa noite nesse primeiro aspecto, de que a destruição do templo, tão lindo, tão belo, e o cerco de Jerusalém, é o início
dos sinais do retorno do Senhor Jesus. Eu não preciso esperar que haja terceira guerra mundial. Um dia eu ouvi alguém dizer assim: vamos orar para que tenha terceira guerra mundial, porque se tiver terceira guerra mundial, Jesus Cristo vem. Um dia eu ouvi pessoas dizer: não, a gente não pode orar para que as coisas melhorem, tem que pedir para piorar, para que se evidencie o retorno do Senhor Jesus. Eu não preciso de ter esses sinais para crer que o Senhor Jesus está voltando, por dois motivos. Primeiro, porque Ele prometeu, e eu tenho que crer na palavra do Senhor Jesus. E segundo, que esse acontecimento aqui já é a inauguração desses últimos dias que estamos vivendo eles. Segunda verdade, irmãos, esse texto, e a respeito de que o Senhor Jesus Cristo já está dando sinais há séculos que Ele está voltando, é que a vinda do Senhor Jesus seria precedida por alguns eventos. E do versículo 4 ao versículo 3, o Senhor Jesus Cristo fala de algumas coisas interessantes. Olha o que diz aqui no versículo 3: os discípulos vão ao Monte das Oliveiras, e quando chega lá, ele diz o seguinte: Senhor, diz-nos quando sucederão essas coisas e que sinais haverá da tua vinda, da consumação dos séculos. Os discípulos perguntam: Senhor, o que é que vai anteceder a destruição do templo? O teu retorno, a consumação de todas as coisas. Algumas coisas vão acontecer. O que vai acontecer? Para que nós fiquemos atentos, para que saibamos entender e dizer: olha, está perto o retorno do Senhor Jesus. E aqui o Senhor Jesus começa a listar algumas questões importantes, e a primeira dessa que eu quero listar para os irmãos é que ele fala a respeito da existência, começar a existir, a brotar falsos profetas e falsos cristos. Olha o que diz o versículo 4: e ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane. Versículo 5: porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muito. Versículo 11: e levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muito. Há duas coisas interessantes aqui, é que os falsos profetas, como foi dito ontem pelo reverendo Augustus, eles são falsos porque eles não são, e são falsos porque o que ensinam não é verdadeiro, e eles ensinam o erro. Mas eles não apenas ensinam o erro, aquilo que deturpa a verdade, aquilo que vai de encontro às verdades de Cristo, quem é o Cristo, o que Ele veio fazer por nós, quem Ele é, a sua pessoa, o seu ser, mas também os falsos profetas, nos nossos dias hoje, uma das suas características é dizer aquilo que o povo gosta de ouvir. Quando nós falamos de dizer aquilo que o povo gosta de ouvir, a gente lembra logo dos políticos, né? Eles fazem uma pesquisa do que é que o povo gosta de ouvir, para poder, quando for falar, agradar as pessoas. Não se enganem, os falsos profetas, eles fazem a mesma coisa. É incrível, irmãos. Tomem cuidado, porque o falso profeta, ele não chega para você e diz: olá, sou o falso profeta, e tudo que eu vou te dizer vai te destruir. Ele não se apresenta dessa maneira. O Senhor Jesus, falando no Sermão da Montanha sobre ter cautelas, acautelai-vos dos lobos que vêm disfarçados em ovelhas. Os falsos profetas, ele vem com todas as características de um profeta verdadeiro, falando como um profeta verdadeiro, trajando-se como um profeta verdadeiro, falando até mesmo da palavra. Algumas coisas que acontecem entre os verdadeiros profetas, acontecem entre eles, como por exemplo sinais, milagres, curas. Mas o que importa é o que Cristo diz no final, que esses falsos profetas, eles serão expulsos da presença do Senhor, e Cristo dirá para eles: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Meus irmãos, e desde a época em que o Senhor Jesus foi elevado às alturas, houve aparecimento de falsos cristos. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala isso: nos últimos dias se aparece entre nós falsos cristos, e até mesmo o Senhor Jesus adverte: olha, quando começarem a acontecer esses sinais, vocês vão ouvir pessoas dizer: eu sou o Cristo, Ele está no deserto, não vá até eles, cuidado para não ser enganados. Meus irmãos, o que Cristo deixa muito claro aqui, que nos últimos dias, a função, o trabalho dos falsos profetas é levar pessoas, arrebanhar pessoas, impedi-las de ir a Cristo Jesus.
Essa ideia, às vezes, né, que pessoas têm, de que é melhor que tais igrejas sejam abertas do que bares. Olha, eu sou meu... Não tenho essa postura, porque ambos desviam as pessoas de Cristo. Preste atenção, o falso ensino, o falso profeta é tão nocivo quanto o vício da bebida e das drogas. É tão destrutivo, faz tão mal quanto. E o Senhor Jesus diz: olha, vai surgir falsos profetas, enganando, ensinando falsos ensinos, dizendo aquilo que as pessoas querem ouvir. Segundo, o Senhor Jesus Cristo disse que não só apenas falsos profetas, mas guerras e rumores de guerras. Me chama a atenção pelo fato de Cristo dizer isso, e quando o Senhor Jesus disse que vai existir guerras e rumores de guerras, dizendo para os discípulos, isso era algo meio estarrecedor. Por que, pastor, estarrecedor? Porque o Senhor Jesus estava vivendo na época da chamada paz romana. Na época que o Senhor Jesus Cristo estava aqui, Roma conseguiu estabilizar, conseguiu trazer paz, não havia guerra entre os povos, e o Senhor Jesus diz: olha, um dos sinais vai ser a quebra disso, isso vai se dar justamente contra o povo de Jerusalém, quando eles perdem a paciência, diz: acabou a paz, vamos invadir Jerusalém, porque esse povo não tem como, eles não se submetem a nós. E o Senhor Jesus deixa muito claro, e eu quero que nós pensemos que ao decorrer dos anos, quantas guerras nós já vimos, irmãos. Quando estudamos a história, percebemos que ela é escrita com sangue de tantas guerras, povos, nações. Estamos vivendo um momento em que dois países muito conhecidos por nós estão em guerra, que é a Ucrânia e a Rússia. Mas quantos países que você não conhece que estão em guerra há anos, décadas, guerra civil? Na África existem países que estão divididos e há décadas estão guerreando entre si. Aí eu pergunto a você, eu tenho que esperar a terceira guerra mundial para dizer: agora Jesus Cristo vem? Eu preciso esperar que o homem lá da Coreia do Norte, né, o ditador, ele aperta o botão e manda uma bomba para tal país, exploda ele, e aí o povo queira guerrear contra ele para dizer: agora, irmãos, não tem para onde ir, Jesus Cristo está voltando. Eu quero dizer que é isso que o inimigo quer, que a gente fique sempre esperando mais uma coisa, e isso pode ser um sintoma de incredulidade de nossa parte. O Senhor Jesus está voltando, e as guerras, ela vem acontecendo em séculos e mais séculos e mais séculos e mais séculos. Mas não só isto, não só guerras, mas ele fala sobre fome, e é uma coisa importante, irmãos, você talvez não saiba, mas a cada 4 segundos, uma pessoa morre de fome no mundo. Você tem ideia do que é a cada 4 segundos uma pessoa morre de fome no mundo? Depois você faça uma pesquisa sobre isso, você vai encontrar muitos documentários, muitos artigos falando a respeito disso. Talvez a fome não seja a sua realidade, mas é a realidade de muitas pessoas. Talvez a fome não seja ainda a realidade brutal de nosso país, mas de muitas regiões, de muitas famílias, sim, há pessoas passando fome, e o Senhor já diz que fome, e a história também mostra que em alguns momentos, pelo menos a Europa quase que foi varrida por fome. Eu tenho que esperar que meu vizinho passe fome para que eu diga: Jesus está voltando. Eu tenho que esperar que a minha cidade comece a passar dificuldade, eu comece a ver muitas pessoas na rua pedindo, passando fome para dizer: Jesus está voltando. Se você pensa dessa forma, você está dormindo. Você é daquele que só vai se preparar quando o carro buzina. É alguém que vai viajar, ele vai receber uma carona, e minha avó dizia que quem precisa de transporte não espera, a gente que espera o transporte. Então quem precisa de Cristo não espera, nós é que esperamos Ele. E aí quando o carro buzina, ele diz: eita, vamos preparar, tu espera um pouquinho aí que eu vou me preparar. Não tem como. Então fomes, além de fome, diz terremotos. Meus irmãos, terremoto é um fenômeno histórico. Muitas cidades, civilizações foram devastadas. Cidades em que nós temos cartas para elas,
Nós não podemos esquecer isto. Não só a terremoto, mas ele fala sobre epidemias. Nós estamos vivenciando ainda, ou saindo, ou não sei mais se eu digo que já saímos, ou estamos no final, não sei, da pandemia da Covid, irmãos. Mas a gente lê outra vez um artigo ou outro dizendo que daqui a pouco pode ser que venha outras. Aonde eu chego, eu escuto o pessoal falar assim, está uma virose, aonde eu chego, é essa virose pegando todo mundo, é uma virose que a gente não sabe que virose é essa. Lá em Natal, as UPAs estavam tão cheias de pessoas, que estavam tentando encontrar locais para abrir com emergência, para receber essas pessoas. Epidemias. Eu tenho que esperar que haja mais doenças? Eu tenho que esperar o que mais para acreditar que o Senhor está voltando? Mas não só isso, ele fala a respeito de perseguição, meus irmãos. Olha o que diz versículo 9, versículo 10, e eu quero chamar a sua atenção para o fato de que às vezes a gente pensa em perseguição uma coisa futura. Perseguição é uma coisa passada e presente, e a tendência é só apenas se intensificar. Olha o que diz versículo 9, então sereis, quem é esse sereis? É para quem ele está falando isso? Para os discípulos, que perguntou, Senhor, quando vai ser esses sinais do teu retorno? O Senhor está dizendo para os seus discípulos que eles sofrerão um dos sinais que retorna, que é o do seu retorno, que é a perseguição. Você está percebendo que os discípulos também experimentaram sinais do retorno do Senhor Jesus? Os discípulos lá do Senhor Jesus, os apóstolos, aqueles mais próximos do primeiro século. Vamos lá, versículo 9, então sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Versículo 10, nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. O Senhor Jesus está falando o seguinte, olha, vocês sofrerão perseguição, e os discípulos sofreram perseguições. Eu não tenho que esperar que de repente em nosso país surja uma grande perseguição, ou até mesmo torcer para que isso aconteça, para dizer, está vendo que o Senhor Jesus Cristo está voltando? Eu quero ser enfático nisso, porque cada momento desse eu quero que você comece a pensar, isso já está acontecendo há muito tempo, então o Senhor Jesus Cristo está às portas. Mas não só perseguição, mas também ele diz que o tempo de iniquidade, o esfriamento do amor, versículo 12, versículo 13, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O Senhor Jesus está falando de um tempo de iniquidade, de esfriamento de amor. Nós estamos vivendo um tempo muito parecido com esse, irmãos. Nós vemos um tempo de um nível moral extremamente baixo. Às vezes nós nos envergonhamos com o que é dito, com o que é feito, com o que enxergamos. Isso são sinais do retorno do Senhor Jesus, um baixo padrão moral. Nós vivemos essa época, tempo de iniquidade, coisas absurdas estão acontecendo, e muitas vezes nós não estamos atentos a isto. Isto aponta para o fato de que estamos dormindo, não no sentido das 10 viúvas, porque virgens, porque todas elas dormiram, mas no sentido de estarmos desapercebidos para os sinais. Ele diz a iniquidade e o amor de muito que, irmãos, esfriarão. Eu acho que não entendemos mais o que é o próximo, quando diz amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Acho que ele pensa que o próximo ficou mais difícil na época dos judeus, porque para os judeus quem era o próximo dele? O judeu. Para nós hoje, quem é o nosso próximo? Somos nós mesmos, só apenas nos amamos. Vivemos em uma época que as pessoas não se amam, as pessoas só te ajudam se algo tiver retorno para ela. Infelizmente, uma boa parte das pessoas hoje estão agindo desta forma, fazem assim, e isso são sinais do retorno do Senhor Jesus. E não só isto, irmãos, não só esses sinais que precederiam o retorno do Senhor Jesus, mas aqui há também a pregação do Evangelho por todo o mundo. Olha o que diz o versículo 14, e será pregado esse Evangelho do reino por todo o mundo,
para testemunho de todas as nações, então virá o fim. E essa pregação do Evangelho, ela tem algumas características. Primeiro, é alcançar aos eleitos. Todos aqueles a quem o Pai decretou na eternidade alcançar por meio de Cristo Jesus, eles serão alcançados. E Cristo não veio ainda porque não terminou a soma total de todos aqueles que Ele decretou a salvação. Por isso que é dito em Pedro que nós devemos apressar a volta do Senhor Jesus. Como foi dito ontem, esse apressar é por meio da pregação do Evangelho. Mas não só isso, mas também é oportunidade para que a igreja, os eleitos acordem e estejam atentos. Mas um outro aspecto também da evangelização é para deixar todos indesculpáveis. É claro que já está indesculpável, porque o próprio Paulo aos Romanos diz que os atributos invisíveis de Deus foram manifestos aos homens. E agora nós observamos aqui, meus irmãos, o texto é muito claro, de que o Evangelho tem que ser pregado para tornar as pessoas indesculpáveis. E nós contemplamos o avanço tão importante da pregação do Evangelho, tantos povos, tantas cidades, tantos países sendo alcançados com a pregação de missionários, indo até esse povo. Meus amados irmãos, o que nós observamos desse texto, do versículo 4 ao versículo 13, é que esses sinais que precederia a vinda do Senhor Jesus, esses eventos, já têm ocorrido ao decorrer dos séculos, e nós estamos vivenciando eles. Por último, irmãos, esses acontecimentos são inícios das dores. Versículo 8: porém, isto é o princípio das dores. É interessante que quando o Senhor Jesus usa o termo aqui, princípio das dores, no grego o termo aqui é dores de parto. E sabe o que é dor de parto? Quando uma mulher gestante, que ela começa a sentir dor, o que é que ela faz? Corre logo para onde? Para o hospital, porque ela sabe que ela vai ter o filho. O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo é o seguinte: quando todas essas coisas acontecerem, fiquem atentos, é porque eu estou voltando. E quando a mulher, ela começa a entrar em trabalho de parto, a gente não tem que fazer outra coisa, tem que levar ao hospital mesmo, tem que correr, tem que ter pressa. O Senhor Jesus aqui no versículo 8, está dizendo o seguinte, que esses sinais mostram para um aspecto de iminente, vai acontecer, é certo, e não só iminente, mas repentina. A volta do Senhor Jesus será a qualquer momento. Por isso que esses sinais, eles são as dores de parto, os sinais, é justamente a evidência de que está vindo. Quando a mulher começa a sentir as dores, ela sabe que ou naquele dia, ou no fim daquele dia, ou no outro dia mais tardar, a sua criança nascerá. Então a ideia é, quando vocês começarem a ver esses sinais, atentem, fiquem acordados, fiquem observando, porque eu estou voltando. É isso que Cristo quer dizer para os discípulos, respondendo a eles, o que vai acontecer para o templo ser destruído, para a consumação de todas as coisas, para o seu retorno. Essa é a explicação que Cristo dá no primeiro século para os seus discípulos, e é isso que Ele está falando para vocês nessa noite. E dentro desse texto eu quero rapidamente, para finalizar, trazer algumas aplicações. Primeiro, irmãos, cuidado para que a admiração com esse mundo, com a sua beleza, não tire de nós, de mim, de você, a atenção, a nossa certeza de que Jesus virá. Os discípulos estavam encantados com a beleza do templo. É provável que aqueles discípulos poucas vezes tenham visto aquele templo, ou quando viu a última vez, não estava tão belo, e agora ficaram encantados porque eles viviam em outra região, que era a região da Galileia, distante ali da Judeia, e eles não tinham tanto condições de fazer essa viagem e ir para a Judeia sempre, e dessa vez quem estava com o Senhor Jesus ficaram encantados.
E o Senhor Jesus diz o seguinte: não se encante, porque isso será destruído. Há pessoas que descreram no retorno do Senhor Jesus, ou não estão apercebidos para esse retorno, porque estão encantados com esse mundo, encantados com a beleza desse mundo, com o fascínio desse mundo, com o que o mundo tem lhe oferecido, com os apelos sentimentais, emocionais, hedonistas que esse mundo tem proporcionado às pessoas. Mas essa noite eu quero que você saiba de uma coisa, como é dito lá em Pedro: esse mundo está sendo guardado para ser destruído e refeito para ser novos céus e nova terra. Então não se encante com esse mundo, não se encante com as belezas desse mundo, com os prazeres desse mundo. Tudo isso há de passar. Fama há de passar, beleza há de passar, saúde há de passar, dinheiro há de passar, tudo há de passar, mas as palavras do Senhor não passará. Acorda, igreja, não se encante com esse mundo. Segundo, assim como foi com Jerusalém, assim será com esse mundo. Haverá um dia em que Deus derramará a sua ira sobre a humanidade. Eu quero que você saiba, meus irmãos, que a humanidade não escapará da ira de Deus. Nós contemplamos homens escapando do julgamento, escapando das suas condenações, porém nós sabemos que da ira de Deus ninguém escapará. Esse dia do retorno do Senhor Jesus será um dia terrível, um dia de destruição, um dia em que o fogo consumirá, um dia que o Senhor condenará os homens que não creram em seu Filho Jesus e lançarão com Satanás ao sofrimento eterno. Um dia, conforme o próprio Senhor Jesus diz, um dia de dor e ranger de dentes. Sabe o que é uma dor e ranger de dentes? É quando você sente dor tão grande que você trinca os dentes para tentar suportar essa dor. A dor vai ser assim, e eu quero dizer uma coisa a você, que aqueles que serão condenados, assim como os que serão salvos, viverão eternamente. Os salvos eternamente gozando a salvação, e os condenados eternamente sofrendo dor e ranger de dentes. Às vezes achamos uma noite perturbadora, com uma dor, às vezes uma dor de cabeça, ou quem já teve dor de dente, né? Uma dor de dente, algo nesse sentido, você não consegue dormir, você diz o seguinte: vai anoitecer o outro dia, mas não amanhece. Imagina a eternidade sofrendo. Preste atenção, meus irmãos, olhe para mim, aqueles que não acreditam no retorno do Senhor Jesus, que não creem no Senhor Jesus, para ele está destinado a dor eterna e o sofrer eterno. Não só isso, mas será um dia de destruição. Cidades belíssimas, construções belíssimas, lugares paradisíacos serão destruídos. Acontecerá, melhor dizendo, o que Paulo fala lá em Romanos, capítulo 9, ou é 8, se não estou enganado, que a terra geme na expectativa de ser redimida. É por isso que Pedro diz que essa terra está sendo tesourada, ela será destruída com fogo, ela será derretida. Haverá o dia de destruição e a terra não fugirá disto. Meus irmãos, há uma coisa importante aqui, é que só há um meio de escaparmos desse dia, e esse meio é crendo em Cristo Jesus e consequentemente esperar ardentemente o retorno do nosso Salvador. O evento mais aguardado de nossas vidas deve ser: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Há muitas coisas importantes em nossas vidas, há muitas coisas que nós esperamos, mas a coisa mais importante que deve estar em nosso coração, no cerne de nossa alma, é o retorno do Senhor Jesus. E eu quero fazer uma pergunta: o quanto você deseja o retorno do Senhor Jesus?
o quanto você tem almejado, porque no dia que Ele voltar, nós iremos conhecer o nosso Salvador. Você entende o que é que você vai conhecer o seu Salvador? Além disso, a minha esperança é que eu vou ver tantos irmãos que já partiram. Vou poder rever a minha avó querida, o meu avô querido, e na esperança de que meu pai entregou sua vida a Cristo Jesus antes de sua morte, vê-lo e abraçá-lo também. E isso se dará quando Cristo vir buscar a sua igreja, e eu almejo esse dia, meus irmãos. Só há essa forma. Então, irmãos, acordem, meus irmãos. Há séculos os sinais do retorno do Senhor Jesus vêm se evidenciando. Diante de tudo isto, irmãos, a qualquer momento, o Senhor Jesus virá ao encontro do seu povo. Se você crer nesta palavra, se você crer em tudo que foi dito, então espere no Senhor Jesus. Aos que têm Cristo Jesus, continue crendo e esperando o retorno do Senhor Jesus. Aos que não têm a oportunidade de crer em Jesus, é hoje, é agora. Faça isto. Não saia daqui sem confessar publicamente que agora você pertence a Cristo, que está esperando Ele voltar, em nome de Jesus. Curva sua fronte. Senhor, que essas palavras sejam aplicadas em nosso coração, em nossa alma, que essas palavras possam produzir em nós uma perseverança, um desejo pelo retorno do Teu Filho Jesus. Senhor, que nós possamos estar atentos, entendendo que já estamos nos últimos dias, e que Teu Filho Jesus está às portas, que muito em breve, Senhor, nós veremos Ele raiar nas nuvens com poder e grande glória, pois todos verão o retorno do Senhor Jesus. E nesse dia os seus anjos irão arrebanhar dos quatro cantos desse mundo, Senhor, os teus eleitos, e Ele irá consumar todas as coisas, Senhor, e nós almejamos, esperamos isso, mas que essa verdade fique impregnada em nosso coração. Que ao decorrer dessa semana, essa igreja, esses irmãos que estão nos ouvindo, nos assistindo, possam estar meditando, lembrando, dizendo: Senhor, não deixa que eu venha esquecer que Teu Filho Jesus está voltando. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém.